Olá, meu nome é Lígia Oliveira, sou diretora executiva do Grupo Liberdade e hoje estamos aqui para gravar essa conversa e celebrar os 30 anos de Liberdade. Estamos aqui com o senhor Vitor, que é fundador da Liberdade, e com o Bassi, nosso querido cliente, que já está há bastante tempo com a gente e tem aí muita história para trocar. Bom, dando início aqui ao nosso bate-papo, primeiro eu quero agradecer ao Bassi por ele ter disponibilizado esse tempo. Eu sei que seu tempo lá é super tomado, a gente mal consegue falar com você às vezes. Então, eu quero agradecer a sua presença e quero começar a falar mesmo da nossa amizade, porque são mais de 20 anos que nós nos conhecemos e antes de ter uma relação institucional e nós nunca nos procuramos para ter essa relação institucional, para ter uma prestação de serviço, você ser o nosso tomador. Nunca houve. Aconteceu sem que a nossa amizade tivesse sido escada, tivesse tido como objeto isso daí. Então, em primeiro lugar, é que a nossa amizade vale muito mais do que tudo isso. Então, a gente vai começar aqui uma conversa com um amigo que se tornou parceiro institucional, mas, acima de tudo, é um amigo. Passe, fique à vontade. A gente deve se conhecer uns 23, 24 anos aí. E boa semana, Lígia, boa semana, Vitor, boa semana para vocês que estão nos escutando agora. E muito obrigado aí pela honra de poder estar participando desse momento tão importante aí na vida da Liberdade, na linha do tempo da Liberdade, né? E daí eu estava lá fora conversando com algumas pessoas e a gente dando um pouquinho de risada. E, ao mesmo tempo, né, a cabeça da gente tem vários arquivozinhos, a gente vai puxando. Eu estava fazendo um retrospecto aí de como foi a primeira vez que a gente se enxergou, que a gente se o cosmo conspirou, né, para que a gente se encontrasse. O universo conspira, não existe coincidência dentro do que eu penso. Temos nosso livre-arbítrio, nossa liberdade, não fazendo um trocadilho, obviamente, mas a nossa liberdade de escolha, mas o universo sempre conspira e não são os diferentes que se atraem, e sim os iguais, né? Então, estava lembrando, a primeira vez que eu lembro de ter trocado alguns olhares com o Vitor, Lígia, foi numa sala de aula. Nós estávamos fazendo uma especialização, se eu não me engano, foi Comilas que a gente estava. E daí a gente viu, começou a conversar como todo colega de faculdade, né, nos primeiros dias do curso, tentando se conhecer, enfim. E eu observava muito o Vitor falar, as colocações que ele tinha. Era realmente uma pessoa que eu comecei a entender que, mas esse cara tem alguma coisa diferente, esse cara é fora da curva, né? E a gente tem que se associar aos bons, não aos ruins, né? E eu não sabia se eu era tão bom para poder chegar e estar próximo a ele. Mas temos que tentar, né? E daí foi que a gente começou a conversar. Falávamos nada, nenhum assunto comercial, de empresa ou de trabalho. Nunca quis me vender nada, muito pelo contrário. A gente falava uma parte ali, porque estava num ambiente acadêmico, falava um pouco ali daquela questão tal, acadêmica. E começamos a trocar algumas ideias aí de vida. Descobri que ele tinha alguns hobbies que eu também possuía. Ele gostava de andar de jipe, eu também gostava de andar de jipe. Daí já foi criando uma aproximação aí fora do ambiente acadêmico também. E daí o tempo foi passando, a gente nunca perdeu o contato. Não era um contato tão intenso, mas a gente sempre se falando. Aí teve uma segunda passagem, aí, novamente no ambiente acadêmico. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma viagem juntos. Nós fomos para Israel, fizemos 3 cursos juntos lá, onde a gente ficou hospedado em um kibutz, na ocasião. Eu não dividi o quarto com o Vitor, porque se eu dividisse com ele ia ficar muito na cara, né, Vitor? Essa é a nossa amizade. Mas dividia com uma outra pessoa, que foi com o Rossano, né? O Vitor dividiu com um grande ser humano. Né? O Rossano é um cara fantástico também. E daí esse ambiente de viagem, que você anda no ônibus junto, vai para a área de treinamento, volta, passa a noite junto, vai jantar e tal. E daí a amizade se consolidou mais ainda do que já era. E daí aí já começou a desenvolver aquele desejo de trabalhar com o Vitor, trabalhar com a Liberdade. A Liberdade não estava situada onde está hoje, era uma empresa que tinha um porte bem menor do que está hoje,
mas já demonstrava no DNA alguma coisa que era bem interessante para mim, né? Porque o que a empresa de segurança vende? Mão de obra, trabalha com pessoas. Então, equipamento, procedimento, tecnologia, melhor ou pior, Vitor, todo mundo tem. Agora, a forma com que as pessoas vão administrando essa tecnologia, vão administrando esses recursos, é que vai fazendo a diferença, a preparação que essas pessoas têm. Eu não estou falando em investir em treinamento, coisa, óbvio que isso é importante, mas não é só isso. E eu comecei a ver na Liberdade a forma em que a empresa tratava os funcionários. Era uma empresa muito humanizada já naquela época, aí estamos falando aí de 18 anos atrás, 18, que já era, né, ninguém falava em humanização das profissões ou coisa parecida. E a Liberdade, através do Vitor, já fazia isso sem saber o que estava fazendo. Mas estava fazendo porque era uma questão de princípio, era uma questão pessoal, né? de objetivo dele, de pensamento, da própria formação que ele possui. E não estou falando de formação acadêmica, estou falando de berço mesmo, de princípio de vida. Um cara que sempre estudou, então falar com o Vitor aí é você abrir um almanaque, é difícil não ter assunto. A gente ri bastante, né? Porque sai tanta história, sai tanta coisa. Mas isso é uma questão muito pessoal. E daí a gente tentou trabalhar algumas vezes com a Liberdade no passado e a gente não conseguiu por uma questão comercial. E daí o tempo foi passando, a amizade não foi esfriando, muito pelo contrário, foi crescendo. E até que surgiu o dia que a gente conseguiu ajustar comercialmente a Liberdade e a empresa a qual eu trabalho para a gente começar a desenvolver essa nova fase, que além de amizade, agora a gente virou cliente também. E logo que a gente foi implantar os postos lá na empresa que eu trabalho, o Vitor fez questão de ir junto com alguns diretores e gerentes, o coordenador de área, se não me falta a memória. E eu fiquei na sala ouvindo como ele conversava com a equipe que estava ali iniciando aquele contrato sobre a administração da Liberdade. A forma com que ele tratou as pessoas, a forma com que ele respondia às dúvidas e às perguntas, naquele momento eu pensei seriamente e falei, eu acho que eu tomei a decisão certa, eu acho que finalmente eu estou com a empresa... Superou suas expectativas? Sim, com certeza. De mercado, que você acabou de falar, né? Tecnologia e mão de obra todo mundo tem, qual que é o diferencial? E você conseguiu enxergar o diferencial ali, no primeiro dia da implantação. E olha que a régua estava bem alta, porque eu já conhecia o Vitor, já sabia o trabalho, já conhecia outros clientes que ele possuía. Então, minha régua estava bem alta, mas a forma com que foi dado esse início já foi uma forma diferente. Mas tudo bem, é o Vitor, se o Vitor não estiver à frente da empresa, a empresa vai cair. Eu não acredito, porque é uma questão de DNA. A gente uma empresa é um transatlântico, não é um jet ski. Então, quando a empresa ela tem uma cultura, ela tem um DNA, ela pode ser alterada, melhorada ou piorada, né? Ao longo da linha do tempo, aí, dependendo de quem está à frente. Só que, como eu disse, um navio você não muda de rota rapidamente como você muda uma canoa ou um jet ski. Então, eu acredito que se a Liberdade um dia mudar de rota e porque o Vitor não estará à frente ou você não estará à frente, eu acho que vai ser um processo de muito esforço, bem lento, e as pessoas vão ter que querer muito fazer coisa ruim, porque não é possível, não dá. E também não é isso. A forma com que os inspetores, supervisores, a área administrativa, recursos humanos da empresa tratam os funcionários de você, e a gente como cliente, no final do dia, a gente sente a temperatura das pessoas, a alegria, o conforto, a tranquilidade, né? Então, a gente começa a ver sinais quando a empresa está indo bem ou não está indo mal, quando tem desrespeito, não tem um carinho, vamos dizer assim, muito grande pelos seus associados. E a gente enxerga que isso não existe. O pessoal está bem contente, está tranquilo, sempre que a gente precisa de suporte tem. Problemas vão existir, porque se eu falar que a Liberdade é perfeita, não é a realidade, mas o mais importante de ter ou não ter problema é quando você tem um problema, como ele é administrado, qual é a solução aplicada, qual é a velocidade que é dada a essa solução. Então, em termos de conforto, eu estou numa zona muito, muito tranquila. Eu espero que comercialmente a gente consiga
continuar equilibrando os contratos, né? Porque também é uma responsabilidade dos dois lados. A gente tem números a ser alcançados, né? Novamente, os dois lados, porque são empresas e a gente tem que entender isso. Vocês conseguiram entender quando vieram trabalhar com a gente está conseguindo entender vocês. Então, eu acho que a gente está num bom momento, foi uma boa escolha, não me arrependo. A parte da amizade que eu tenho com ele. Porque a gente também já falou coisa que não era boa também. A gente já teve algumas conversas que, às vezes, são necessárias. Mas a diferença é essa. Onde está o profissionalismo? Onde você não mistura. Onde está o profissionalismo? Onde você consegue superar sem deixar rancor. Aquela frase, perdoar eu perdoo, mas não esqueço nunca, não pode existir no meio profissional e nem na vida pessoal de cada um. Então, você sente que, obrigada pelo feedback, a gente fica muito honrado em saber que estamos atendendo as expectativas e até em alguns pontos, não em todos, superando as expectativas, né, do que é o mercado da segurança e como a maioria pratica os serviços e de como a Liberdade está praticando e o que isso impacta dentro do seu negócio. A gente tem uma trajetória de desenvolver pessoas, né, e trazer essas pessoas, não só assim, porque os cargos, né, que a gente trabalha são geralmente os primeiros empregos das pessoas. Então, a gente gosta de desenvolver aquelas pessoas não só para ela ser o melhor dentro daquilo que ela executa, mas também para ela ser melhor no próximo passo da vida dela. E principalmente desenvolver essas pessoas para trabalhar personalizado com o tipo de negócio do cliente, né? Então, a gente tem, como você disse, na Liberdade tinha um tamanho antes. Hoje ela tem quase 3.000 funcionários dentro do estado de São Paulo, e região sudeste de maneira geral. E a gente cresceu, foi com a confiança dos nossos clientes, né? E a gente atua em diferentes segmentos. E nosso principal objetivo é atuar conforme o negócio daquele cliente, personalizar o atendimento. A gente não pode atuar na área da saúde da mesma forma que a gente atua na área logística, da mesma forma que a gente atua na área de condomínios. Então, você se sente que a nossa equipe representa o seu negócio hoje, com as necessidades dentro do seu negócio e que a gente atende isso de uma forma completa como parte integrante do sucesso do seu negócio? Vamos lá, eu vou dividir seu comentário em algumas partes, se você me permitir. Eu não sou um tomador de serviço, porque o meu negócio hoje é prestar serviço. Eu vendo hotelaria, eu trabalho com hotel. O hotel é serviço. Então, e um hotel que presta um serviço por um nicho muito, muito específico. Então, eu não sou um tomador de serviço e, ao mesmo tempo, um prestador de serviço que gosta de utilizar, superar as expectativas. Essa palavra superar as expectativas, para mim, não existe. Por quê? A partir do momento que você entregou alguma coisa, o outro lado sempre vai acreditar que você pode surpreendê-lo, que você pode entregar alguma coisa melhor do que você está fazendo. Porque quando você entrega alguma coisa muito boa da primeira vez, quando existe o retorno desse cliente, e no caso do tomador de serviço de segurança, o retorno é todo dia, quando amanhece, você sempre vai. Se ele já fez isso, por que ele não pode fazer algo melhor? Por que ele não pode fazer algo diferente? Então, a gente acaba sendo vítima do nosso próprio sucesso. Então, a palavra superar, para mim, nunca vai existir na prestação de serviço, porque a gente sempre vai querer mais. E é assim, tudo bem, sempre há limite. Então, a evolução, às vezes, pode ser mais lenta a partir do momento da curva, ou ela pode ser mais rápida no início, na implantação. A gente trabalha com uma equipe que eu costumo dizer que é uma equipe mista, porque parte da equipe que está atuando lá já eram pessoas que trabalhavam comigo, já trabalhava conosco no nosso negócio antes da Liberdade entrar. Tem um vigilante monitor lá que está com a gente há mais de 20 anos. Né? Então, isso é muito bom, porque já tem o DNA local e, ao mesmo tempo, é um desafio muito grande, porque parte da equipe também foi renovada. Então, quando você já tem uma equipe arredondada, uma equipe que já conhece a rotina, já conhece a característica, e você agrega uma outra parte que para eles, teoricamente, é tudo novidade, de fato é. Como é essa receptividade, como é essa equalização, essa padronização de atitudes, né? Porque procedimento todo mundo lê, tá? Memória muscular, todo mundo vai fazer, tal. Mas não é isso. O que a gente tem que buscar nas pessoas são atitudes. Atitudes são moldadas, são trabalhadas, são experimentadas, né?
Então, são desenvolvidas. Então, essa é uma dificuldade muito grande aí que eu acredito que a Liberdade teve para poder fazer isso e conseguiu superar aí com maestria. Beleza, tranquilo, é isso mesmo. Mandaram muito bem. Hoje a gente tem uma equipe muito homogênea. Então, a gente já não sabe o que é parte do tomador e o que é parte do prestador. Então, já virou alguma coisa muito orgânica no relacionamento profissional. Então, isso é bem bacana. Então, o que a gente espera do futuro é que, usando a sua palavra, vocês me surpreendam a cada dia e façam melhor o que vocês já estão fazendo bem. É fácil? Obviamente que não é. Tem que ser criativo? Tem. Tem que estar se atualizando o tempo inteiro? Tem. E eu não vejo uma outra maneira de atualizar uma empresa se você não atualizar os profissionais dessa empresa, partindo pelo topo da pirâmide. E a atualização não é você fazer formações específicas acadêmicas num banco de uma escola qualquer. É você fazer com que os executivos da empresa de vocês, fazer com que a base da pirâmide da empresa de vocês se interessem em voltar para casa sabendo mais ao final do dia do que eles sabiam pela manhã. Isso pode ser a leitura de um artigo, pode ser desenvolver um interesse por alguma coisa que não seja específica da segurança. Não tem nada pior do que aquela pessoa em si mesmada, né? Não, eu conheço tudo do mercado de segurança, eu sei, beleza, tranquilo, tal. Parabéns, tranquilo. Agora, qual é a capital de determinado país da Europa? Ah, não sei. Então, o que adianta você saber tudo? Você não sabe. Trabalha num hotel internacional, tem gente vindo de todas as regiões do mundo, com todos os sotaques, com todas as culturas. Vamos entender isso. Se a gente pegar, como você colocou aí na parte final da sua colocação, né? Evidentemente que um hospital tem sua característica, um hotel tem um centro de distribuição, uma empresa de transporte de valor, enfim, cada um tem os seus riscos mais aprofundados em determinadas áreas, né? Riscos, às vezes, que a gente vai tratar, e risco que, às vezes, a gente não vai tratar, porque a tratativa desse risco vai gerar um desconforto tão grande às pessoas que não vale a pena. Então, você administra, não trata. Então, se eu pegasse 2 hotéis da mesma empresa, exatamente igual, construção, prédio, tamanho, colocar um prédio ao lado do outro, um prédio de frente ao outro, um de cada lado da rua, você iria se sentir melhor em um dos prédios e não tão bem no outro prédio. Por quê? Dentro dos 2 prédios existe a figura do ser humano, da pessoa, e a pessoa não é igual. Então, tratar o cliente de forma diferente por segmento é o primeiro passo, mas não basta. Você tem que tratar o cliente por segmento e, dentro desse segmento, a cultura empresarial e entender muito bem qual é o objetivo que esse cliente vai querer alcançar. Porque, no final do dia, vocês são, no meu negócio, um prestador de serviço para o meu cliente final, assim como eu sou. Porque a figura do homem da liberdade, da mulher da liberdade perante o meu cliente não é a liberdade, é o hotel. Uhum. Não interessa qual é o crachá que ele use. Então, essa personificação, não personalização, que eu acho que falta muito para as pessoas ainda entender. E, graças a Deus, aí, Oxalá foi tão bom comigo aí que me colocou esse homem na vida aqui, que está fazendo minha vida ficar mais fácil, né? Então... Me sinto lisonjeado, muito obrigado. Eu acho que a amizade, ela faz com que as pessoas cresçam mutuamente, né? Eu também, esses anos todos, indiferente de sermos parceiros de alguns anos para cá, a minha família sabe quem é sabe da seriedade do Bassi, sabe da competência, da raridade. Eu acho que nós fomos convidados pelo Cosmos a ser raridade, a fazer algo diferente. Ninguém é igual, ninguém é igual. Então, nós somos convidados a fazer algo diferente. E você é essa pessoa diferente. Você tem um olhar diferente. Você tem várias formações acadêmicas, dentre elas a formação de segurança, e você consegue somar as várias áreas e trazer para o conjunto algo muito maior do que a soma das partes. Então, para mim, também é um prazer enorme estar com você, aprender com você. E assim, nós temos um trabalho. A Liberdade, ela foi criada, não foi feita para atender o varejão. Não foi feita
para todo mundo. Não se trata de discriminação, se trata de opção. Então, você tem hoje uma marca, que é uma marca mundial, e para atender essa marca com a qualidade que vocês pretendem, vocês precisavam realmente ter algo diferenciado, ser tratado de forma diferente, já que somos convidados a ser raridade e ser diferentes, na igualdade. Então, eu acho que nós viemos, de certa forma, cair como uma luva. Por quê? Porque nós conseguimos compreender que o teu hóspede é o nosso negócio. Porque se nós não conseguirmos fazer o seu hóspede se sentir realmente acolhido, se sentir realmente atendido em suas necessidades, se sentir protegido, se sentir bem servido, do cafezinho, a limpeza, tudo. Se nós não contribuirmos para isso, a gente não entendeu o seu negócio, e se a gente não entendeu o seu negócio, a gente não é útil para o seu negócio. Nós precisamos compreender que, na questão da hotelaria, o hóspede não está no hotel como finalidade. Ele está no hotel como meio. O hotel é meio para ele. Ele veio fazer um negócio, ele veio fazer um passeio, ele veio fazer uma visita. Ele se hospeda ali, mas é o meio. Só que esse meio pode colocar o fim, o objetivo dele, naquele local, naquele ambiente, naquela cidade, enfim, pode pôr a perder. Ele chega ali com um computador, ele chega ali com projetos, ele chega ali com um espírito, que se nós não entendermos isso, ele não vai estar pronto para uma reunião. Ele vai para uma reunião estressado, ele não vai desenvolver o que ele queria desenvolver, e nós não contribuímos para a finalidade dele. Então, quando a gente compreende isso junto com você, e a gente aprende isso com você, e a gente procura treinar as pessoas, conversar com as pessoas, especialmente aqueles que estão no dia a dia orientando o time, para que entenda isso. O hóspede, ele não tem nem que perceber que ele está no hotel. Ele tem que ser satisfeito de tal forma, porque como eu acabei de citar num outro episódio, que Bauman fala dos não lugares, que é o não lugar. O não lugar é onde as pessoas estão porque precisam estar, mas não é o lugar delas. Elas estão de passagem. E é incrível como essas pessoas que estão de passagem nesse chamado não lugar, que é um hotel, um aeroporto, as pessoas se enquadram e esperam de cada um que está ali fazer cumprir aquela regra que ela espera, a regra de segurança, de hotelaria, de tudo, da recepção, para que se torne a vida dela cada vez mais fácil e ela possa atingir o objetivo dela, que é não ficar no hotel. É que ela está ali e depois ela quer voltar para casa. O hotel, especificamente, é um momento muito pontual, né? Ninguém, a raras exceções, transforma o hotel em casa, vive constantemente no hotel. Existem exceções? Sim, existe, mas de um modo geral, não. Essa questão aí que você apontou aí do temporário, né? Isso aí foi objeto até de uma tese que a gente desenvolveu, né? Que é segurança em área privada de uso público, né? Isso. Que a gente conversou bastante no passado aí sobre essa tese que a gente desenvolveu aí num desses cursos que a gente fez no passado. E o que acontece? Ali, você já começa a ter o primeiro contato físico, né, visual, quando você está se aproximando de um prédio, ou você está se aproximando de um funcionário, de um segurança, de um recepcionista, ou seja, qual for a pessoa que vai te atender, né? E a gente tem um problema muito sério em segurança, problema que no dia a dia, eu enfrento. Eu vou num shopping center, vou até mesmo no aeroporto, tem outros hotéis, e não é falando bem nem mal, mas é uma realidade. Se você chega para um homem de segurança, um vigilante, um controlador de acesso, um monitor de piso, uma recepcionista, se você já chega falando bom dia, boa tarde, boa noite, ele dá uma gaguejada, porque ele não espera uma pessoa falar isso para ele. Ele espera qualquer outra frase, mas não com bom dia. Não espera uma pessoa falar, dá licença, por favor, não espera. Né? Principalmente shopping center, onde é a loja tal, ou a loja B, ou a loja C, e assim que as pessoas... Então, faça esse teste. Isso são equipes que não estão bem situadas no local onde elas estão trabalhando. Porque tem muita gente que não vai falar bom dia e boa tarde, mas tem aquele que vai falar bom dia e boa tarde. E aquele que espera o bom dia, boa tarde, ele não espera um boa tarde para o senhor também. Não espera, ele prefere algo mais caloroso, mais normal, que crie uma sinergia já logo no primeiro contato para trazer, porque se a pessoa vai perguntar alguma coisa, ela está fora da zona de conforto, porque ela não sabe. Então, se ela está perguntando, ela está buscando uma zona de conforto.
mesmo que intrinsecamente, sem ela ter essa condição analítica presente para ela naquele momento. Mas ela está buscando uma segurança qualquer ou um deslocamento seguro até o objetivo que ela tem, que ela possui. Então, quando essa pessoa se aproxima do hotel, qual é o problema do homem da segurança que está mais próximo, sendo que se o capitão porteiro ou o mensageiro não está próximo ao veículo que acaba de aportar lá, qual é o problema do segurança ir lá e abrir uma porta? Exatamente. Né? Falar um bom dia, bem-vindo. Qual é o problema disso? Qual é o problema do segurança estar no posto dele, ter um papel caído num canto, ou uma lixeira fora do lugar, ou coisa... Ir lá, abaixar, pegar. Porque se você perguntar para o segurança, muito bem, meu amigo, qual é teu posto? Não, meu posto é esse. Então, o que você faz aqui no teu posto? Não, eu olho aqui toda essa área aqui, eu tenho que cuidar desse perímetro. Ótimo, beleza. E o que você está cuidando? Não, estou cuidando para que tudo fique direito. Ah, tá. E está tudo direito? Tá. E se não tiver alguma coisa direita, o que você faz? Eu chamo o supervisor. Normal. É isso. E daí você complica um pouco mais a pergunta. O que não é direito? É tudo que não está certo. E o que não estaria certo? Me dá um exemplo. Aquele que não está no lugar certo aqui. Então, quer dizer, a pessoa está no posto, ela não sabe o que ela está fazendo, gente. Né? Se você tirar o radinho do cara, acabou o mundo. Meu Deus do céu, segurança sem rádio. Não estou nem falando de segurança armada, porque eu não acredito nisso em área privada. Eu acredito em segurança armada para a área pública em determinados países. No nosso, infelizmente, ainda precisa. Mas segurança privada eu não acredito em arma. Eu acredito em inteligência. E, inclusive, inteligência emocional das pessoas que atuam na área de segurança, não só inteligência eletrônica. Então, se você não contextualizar o teu recurso humano, você não vai prestar um bom serviço, você não vai criar essa conexão com o seu cliente final. Não tem jeito. Segurança não pode ser aquele bruto que a gente via antes, aquela coisa de filme, que vamos empurrar, que vamos bater, que vamos... Eu vou em algum lugar, eu vejo um segurança com coturno e não é uma área tática, já me incomoda. Eu falo, o cara já não está contextualizado ali na sua própria vestimenta. E outro, o cara vai ficar de pé o dia inteiro, pisando num ambiente que o chão é de granito, com um coturno, 3 horas depois o pé do cara está desse tamanho. Não, por que a gente não vai adequar, não vai colocar uma vestimenta correta no cara? É muito comum a gente ver posto externo, o cara com paletó, gravata, suando. Então, esse homem, essa pessoa, não vai trazer nenhum benefício para o cliente dele, nem para a empresa a qual ele trabalha. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande aí nos prestadores de serviço de um modo geral, não é? Existem outros bons também, não é? Que a liberdade... Não é isso. Assim como existe vários hotéis muito bons aqui no Brasil e no exterior também. Não é? Ninguém é o rei do universo, a verdade é essa. Só que a gente tem que entender que a gente, às vezes, é melhor em alguma coisa e não tão boas em outras. Então, vamos trabalhar no que a gente não é tão bom para tentar ficar um pouquinho melhor, né? E, assim, é a evolução da vida e da humanidade. Então, eu consigo, por hoje, ter um bom acesso à empresa, à liberdade, de falar, olha, beleza, é o jeito de vocês, é a forma de vocês, entendo, bacana, podemos até avaliar. Só que eu acredito que isso aqui não vai funcionar. Então, a gente tem essa abertura para poder tentar customizar, moldar, personificar, não personalizar o atendimento. Porque mesmo dentro de uma empresa, os postos são diferentes. E mesmo dentro da mesma empresa, o mesmo posto que é diferente do outro, mas aquele exato posto, ele funciona de dia de uma forma, à noite de outra forma. Então, se a gente for começar a ver as variáveis, a gente vai chegar num leque de combinação, lógico que vão ser finitas, mas com tantas probabilidades que nenhum manual de vocês, ou meu, ou de qualquer um, vai conseguir contemplar. Não vai. Então, se você não tiver inserido no dia a dia, e se a pessoa que está lá prestando um serviço não tiver fisicamente confortável, psicologicamente equilibrada e emocionalmente feliz por estar desenvolvendo aquela tarefa, você pode prometer o que quiser, pode dar o dinheiro que quiser, porque dinheiro também é importante. Sim, e eu acho que é o mais importante, porque ninguém vai trabalhar feliz com a família passando necessidade. Mas reconhecimento existe, só que só vai existir depois que tiver um bom reconhecimento financeiro também justo. E daí você tem que reconhecer também os esforços
das pessoas. Sabe? Chegar, cumprimentar, falar um oi, bom dia, boa tarde, tentar entender o contexto que a família daquele homem está. Eu vi já várias pessoas da Liberdade perguntando lá nos postos com as pessoas, porque ficou sabendo que um filho estava fazendo processo seletivo para a faculdade, a esposa não está tão bem, o outro que tinha acabado de nascer o filho, perguntando, e aí, como está? Como foi? E aí, tua esposa melhor? Que custa, gente? Faz uma diferença tão grande no dia a dia. A pessoa é vista como gente. Essa humanização é muito legal. E, por outro lado, a gente como cliente, se a gente está ligando, tratando um cliente mediano como eu, assim, um cliente normal como qualquer outro. Pô, se a gente está ligando para alguém num determinado momento e não está passando uma mensagem, me liga quando puder, se a gente está ligando, é porque alguma coisa diferente aconteceu, a gente precisa ser atendido. Fato. Porque se não fosse urgente, manda uma mensagem, me liga quando puder, passa um e-mail, enfim, aquela coisa. Agora, se você ligou, você tem que ter disponibilidade. E é uma coisa que eu luto também. Você sente hoje que a gente tem um desafio maior com relação às pessoas se conectarem com a própria humanidade delas? No sentido de que hoje está todo mundo muito voltado para a tecnologia, para as redes sociais. E para si mesmo. E acaba se desconectando do outro. Então, por exemplo, uma ligação hoje, uma pessoa direta, ela incomoda. Sendo que antes a gente só chegava e conversava. Hoje você tem que pedir permissão para o outro para ligar e tal. Então, não, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Isso é fato. É uma questão geracional. A tendência que imagino eu não é retroagir e sim evoluir. Hoje o telefone celular o que menos faz é ligação. Né? Você não usa o telefone para ligar mais, né? Você usa o telefone para fazer tudo e para ligar raramente. Agora, o que as pessoas têm que entender é que dentro dessa raridade da ligação telefônica tem que ser executada em momentos importantes, em momentos ímpares também, não é para qualquer coisa. Não é falar, olha, estou precisando de um guarda-sol no posto, ou um sobretudo de alguém, ou veio o uniforme errado. Não é tratar dessa forma. Mas a equipe de vocês tem que entender que é o seguinte, se o cliente ligou, é porque ele está precisando falar. A gente, como prestador de serviço, se um cliente nos busca para conversar, nós temos a obrigação de conversar. Mesma coisa, no hotel você tem uma série de ferramentas tecnológicas aí para interagir com o cliente. Só que o que se mais tem em hotel é a interação pessoal, a interação visual. É tentar descobrir que teu nome é Lígia, teu nome é Vitor. Né? Então, e tratar as pessoas pelo nome quando possível. Agora, como nós, profissionais, vamos conseguir administrar essa desconexão pessoal, eu ainda não sei. E hoje a gente já tem algumas e juro para você que eu penso muito. Está virando luxo isso. O atendimento humano. Eu penso muito, porque o meu negócio é a prestação de serviço, é a interação humana. Porque quarto por quarto tem água quente, tem cama. De vez em quando não tem em alguns hotéis aí, ou a cama é mais bonita, mais limpa, mais confortável. Né? Mas o que faz a diferença? O que faz você escolher para um hotel A ou um hotel B? É o serviço. Um exemplo prático aqui, que eu falo para todo mundo que está nos ouvindo agora. Você volta no restaurante pelo atendimento do garçom, nem sempre pela qualidade da comida. Pode ser a melhor comida que for. 3 estrelas Michelin. Se você for maltratado, você não volta mais. Vai falar que a comida não era tão boa assim, que o restaurante foi caro para caramba. Então, por outro lado, se a comida não for tão boa, mas você se sentir extremamente confortável, você vai voltar naquele restaurante. Tanto é que o teu restaurante ou o teu bar nem sempre é o mais caro e nem é o melhor. É o que você se sente mais confortável, que é o que você mais vai com a tua família. E é assim que é o hotel. Você me fez... É assim que é a prestação de serviço. Você me fez lembrar agora de um restaurante que tem aqui na Zona Sul, de uma família portuguesa, que no meio do almoço eles param tudo e eles contam histórias, contam piadas. E o restaurante é super concorrido. E a dona da empresa, a dona do restaurante, ela costuma brincar assim, uma portuguesa com aquele sotaque que eu acho que ela fez questão de não perder. E ela diz assim, olha, aqui se come muito mal, mas a gente se diverte pra caramba. Ela é a dona do restaurante, né? E o restaurante é concorrido, você precisa agendar, para você ter uma ideia. Então, é exatamente isso. Quer dizer, o atendimento é fundamental. E o atendimento, ele só acontece quando aquilo que você falou logo no início da nossa conversa, que é a educação, aquela que veio do berço. Com certeza. Né? E eu acho que, hoje em dia, nós recebemos
os jovens, de maneira geral, não todos, obviamente, de maneira geral, eles chegam carentes de berço. Hoje nós recebemos pessoas, como a Lígia disse, nós recebemos os jovens, que às vezes é o primeiro emprego, o segundo, tal, mas hoje há um movimento também de pessoas 40 a mais que estão entrando no segmento. Até porque muitos dos jovens não querem mais esse tipo de trabalho tradicional. Essa atividade. Tradicional. Então, nós recebemos essas pessoas também, eu percebo nessa faixa etária, com raras exceções, pessoas carentes de berço. Carentes, que eu quero dizer, de uma educação que me leva a respeitar o outro pelo outro, que me leva a respeitar o outro porque o outro é um ser humano, que me leva a respeitar o outro não porque eu concorde com o outro, me leva a respeitar o outro porque o outro merece respeito, indiferente de ser o que ele é. Então está faltando isso, sabe, Bas? E nós temos um trabalho, e nosso RH tem feito um trabalho muito bonito nesse sentido. Às vezes não se tem tempo, não se cria o tempo, e nós precisamos dar um jeito, nós, prestadores de serviço e tomadores de serviço, para que a gente desenvolva esse trabalho no próprio posto de serviço, para que a pessoa não precise se deslocar. Nós precisamos ensinar essas pessoas, algumas, é claro, a aprender a amar, a aprender a estar disposto a contribuir para o todo, não aquela coisa de eu só faço a minha parte, que não funciona. Porque não adianta você fazer a sua parte e o carro não andar, o carro tem que andar. Então, precisamos fazer também um trabalho de educação financeira. Precisamos fazer vários trabalhos, porque essa pessoa, como estou aproveitando o que você disse no início, ela tem uma família, ela tem uma história, ela carrega uma bagagem. E muitas vezes a vida não deu tempo para ela parar e pensar que pode ser diferente. Ela vai levando a vida de um jeito, com a barriga, vai levando, sempre as coisas foram assim, enfim. E nós temos uma preocupação, e eu já falei para você isso em outra oportunidade, de que essa pessoa esteja no posto de trabalho com o coração mais aberto e que carregue menos pressão. Nós precisamos ajudar, por exemplo, um funcionário que tem um problema com um filho, que tem um especial. Nós precisamos acolher, porque essa criança é responsabilidade nossa também. Quando nós acolhemos esse funcionário e damos a ele a certeza de que ele não está só nessa caminhada, ele vai para o ambiente de trabalho e ele faz com que os outros se sintam mais comprometidos. Não só ele. Nós conseguimos mudar a história do ambiente. Então, enfim, nós temos que retomar essa coisa da reeducação. Reeducar para a vida financeira, emocional, como você disse também, a questão da inteligência emocional, para que a gente continue sendo não uma ilha, mas que de uma ilha a gente se transforme num oceano, onde a gente possa entrar em contato com o todo. Claro que a gente não vai mudar, mas a gente não pode perder a esperança. Pois é, Vitor. Pegando aí o teu ganho, desculpa até te interromper. Uma coisa que é bem interessante, né? Aquela história, né? Se você tem, né, tantos passarinhos voando, se você alimentar um, você não vai resolver o problema do bando, mas para que ele fez a diferença, né? E a gente se sente melhor no final do dia. Mas é o que eu falei, sempre pode ser melhor. Vem cá. Se põe no lugar do outro. Pô, o cara tá querendo uma camisa a mais, tá querendo, sabe? Vai lá, o cara não consegue vestir, o cara tá suando o dia inteiro, às vezes precisa trocar roupa no meio do turno, para o cara poder se sentir bem, para poder prestar um serviço melhor. A gente não vê isso. As pessoas não se colocam no lugar dos outros, né? Então, eu acho que uma coisa que nada disso que a gente está falando vai dar certo se a gente não fizer uma coisa antes, na minha humilde forma de pensar. Hoje, é muito comum as pessoas terceirizar o seu crescimento profissional, terceirizar a sua carreira. Bom, chefe, eu estou aqui já tem um ano, então eu acho que agora eu já tenho que ser chefe, já tenho que ser supervisor, já tenho que ser presidente, já tenho que ser CEO ou coisa parecida. O que a empresa tem para dar para mim? Né? Então, eu acho que se a gente não tiver essa conexão e essa liberdade de ensinar para as pessoas que a carreira é individual e pessoal, não da empresa que te acolhe, porque acolhimento em excesso também estraga. Infelizmente, a gente vê isso também, as pessoas avançam um pouco, né? Cada vez mais, né?
Então, tem que tomar alguns cuidados, mas eu acho que a base seria as pessoas entenderem que o futuro delas só depende delas. Uma Né? reputação que é construída por E elas, isso, ela só vai conseguir entender se a gente estiver do lado, se a gente estiver próximo, se a gente estiver conversando com elas no dia a dia. Não sou a melhor e nem a pior pessoa do mundo, mas dentro da minha realidade, eu tento falar isso para todo mundo. Toda vez que lá na empresa entra um grupo de funcionários novos, né, que tem lá os dias de integração, então os diretores vão e se apresentam. Então, isso é parte presente e irrevogável do meu speech. Fala, gente, eu estou aqui para qualquer área, eu falo isso, não é só para as áreas que estão sobre minha gestão. Em qualquer área da empresa. Falo, pessoal, eu estou aqui para ajudar vocês a atingirem os objetivos de vocês, mas eu não estou aqui para colocar vocês nos seus objetivos. Os objetivos dependem. A tua carreira é tua. Eu sou um facilitador, não sou um construtor de carreiras. Porque você pode até estar começando a trabalhar hoje aqui e, de repente, não ser o teu sonho, a sua vontade. Você entende que agora você tem que fazer outra coisa e a gente também muda, a vida muda, né? A gente evolui ao longo da vida. Às vezes a gente gostava de fazer uma coisa bem bacana, numa certa idade, numa outra a gente procura fazer outra coisa. E segurança é a mesma coisa. De repente o cara adora ser segurança. De repente o cara está lá por uma questão temporária. E de repente o cara trabalhando na segurança viu outra área que despertou uma. Aí, legal, vamos ajudar o cara aí para a área que ele quer fazer. A gente teve já funcionários da Liberdade que saíram da Liberdade e vieram para o quadro do hotel trabalhando numa função completamente diferente. Aí, os mais antigos na área de segurança, pô, mas o cara já conhece todos os procedimentos de segurança, ele saiu da segurança, vai levar, vai falar, vai conversar com os colegas dele, isso aí é perigoso. Tá? Então, qual é o problema? Ele podia estar trabalhando na segurança e falando a mesma coisa, porque a boca é a mesma. É. Então, quer dizer, e eu não vou dar oportunidade, e o cara está desenvolvendo um trabalho bem bacana. Então, o porquê isso? Não outras empresas também que já prestaram serviço, vieram para o hotel, gente do hotel que foi para outra empresa. As pessoas têm que ter liberdade de montar a sua carreira. Mas, se eu pudesse resumir uma coisa, eu diria que hoje as pessoas estão muito felizes. Estão trabalhando no hotel e está sob a gestão da Liberdade. Eu acho que isso é uma verdade. A gente é muito feliz também em receber isso e de estar podendo contribuir com vocês. E com os nossos colaboradores também, né? Porque a gente não retém pessoas, a gente quer justamente que elas cresçam, que elas apareçam, que elas consigam atingir os sonhos. E tem uma outra verdade também que eu não posso deixar de falar aqui. Graças a Deus que o Vitor resolveu vir trabalhar em segurança. Porque esse homem cantando e tocando violão é terrível, é terrível. Graças a Deus. Eu não falo nada, que eu não toco nem campainha, né? Mas ele... Eu estava pensando, porque o nosso tempo já deu, o nosso papo está muito legal. Eu estava pensando em terminar antes do passo e falar que eu não toco nem canto. Não teve Não ia perder essa. Mas, enfim, o nosso papo está legal, o tempo já se foi. E eu queria que você fizesse aí, ficar à vontade, umas considerações finais que você queira. E agradecer, né? Agradecer muito o fato de você disponibilizar seu tempo e estar aqui com a gente. Então... Não, Vitor, não. Pelo contrário, eu que tenho que agradecer essa oportunidade, porque fazer parte da história de uma empresa que tem 30 anos não é fácil. Não é para qualquer um e eu tive essa oportunidade hoje. Então, eu tenho que agradecer muito a vocês pelo convite. Com certeza não sou o melhor cliente de vocês e me esforço para não ser o pior. Você pode ter certeza. Mas se eu pudesse pedir alguma coisa para vocês, eu pediria o seguinte. A gente nunca é bom o bastante para achar que somos bons. A gente nunca é bom o bastante para achar que não existe nada mais para aprender. A gente nunca é bom o bastante para imaginar que algo novo não possa ser pensado ou inventado. E a gente nunca é bom o bastante para imaginarmos que hoje não prejudicamos ninguém. Então, se eu puder pedir algo para vocês, imaginem vocês como pessoa e a Liberdade como empresa, que vocês são bons o bastante. Ótimo. Agradecemos. E eu quero aproveitar aqui para dizer que, para o pessoal que passa pelos treinamentos na empresa, que eu insisto em dizer que nós não podemos ser da turma do assim tá bom, porque a turma do assim tá bom não vai para frente. E o Bassi acabou de dizer aqui que nós não devemos nos contentar em estar onde estamos. Nós sempre podemos melhorar. Então, eu quero agradecer e quero convidar vocês para o próximo episódio. Conto com vocês, com a presença de vocês. Tá bom?
Bassi, muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor. Lígia, Obrigada.